Bem, muito boa tarde a todos. O meu nome é Vasco Figueiredo, e vou então hoje apresentar a T8 My Model Proposal, ou seja, vou apresentar a proposta que eu tenho de modelo para a minha série, a proposta de modelo que eu tenho para a minha série. Primeiramente, fazer uma breve introdução. Este relatório tem como objetivo analisar e prever a evolução do número de empregados em Portugal. A minha série é exatamente o número de empregados em Portugal, em milhares. Vou utilizar técnicas de econometria. Com base nos dados históricos, ou seja, gráficos e valores, vou realizar previsões para os próximos períodos. As etapas que vou tomar é a análise de dados, testes de estacionariedade, para testar se a série é estacionária, testes ADF, portanto. Vou propor modelos, vou tentar validá-los, e após validação vou então tentar prever valores futuros. Portanto, os meus dados, como eu referi, são de uma série, é a série do emprego em Portugal, em milhares. Os dados utilizados neste relatório correspondem a dados do primeiro trimestre de 1977 até um período recente, 2023, se não estou em erro, e os dados são trimestrais. A análise visual do gráfico que aqui está sugere a presença de algumas tendências. Eu diria, existe uma tendência crescente, naturalmente, visível, e existe a possibilidade de haver alguns padrões sazonais ou cíclicos, mas já os vamos desvendar através do teste ADF. No gráfico é possível, agora fazendo aqui uma breve descrição dos dados, é possível observar um crescimento contínuo desde o final dos anos 70 até ao início dos anos 90, portanto, desde aqui até aqui aos anos 90, a meio da década de 90. Depois há uma flutuação durante essa década de 90, em que volta a decrescer em 95. Portanto, existe aqui uma volatilidade associada aos dados do emprego e da empregabilidade em Portugal. De seguida, é visível um forte crescimento durante a década de 2000, naturalmente, possivelmente impulsionada pela Expo 98, todos estes, principalmente por este evento que promoveu Portugal a nível mundial, foi o maior evento já observado em Portugal, um, e seguido por uma queda acentuada após a crise financeira de 2008, que dispensa apresentações, naturalmente, e teve aqui um impacto bastante forte no emprego em Portugal. E de seguida vemos uma recuperação gradual na última década, ali uma descida associada à pandemia Covid-19, mas não foi muito acentuada relativamente à crise financeira de 2008, por exemplo, o que demonstra alguma estruturação mais forte na nossa economia. Portanto, são sinais positivos para o longo prazo. Portanto, de seguida eu vou então analisar a minha série. Portanto, tenho aqui a série de empregados em milhares. Vou, hum, vou então ver o correlograma inicialmente. Vamos então ver o correlograma. Vou pôr aqui 50 para ter 50 lagos para termos uma maior visibilidade. Isto podemos fechar. Portanto, o meu correlograma é típico de uma série não estacionária. Porquê? Porque no correlograma parcial temos a primeira correlação muito próxima de 1, muito, muito forte, e no correlograma total temos várias correlações fortes e que demoram a tornarem-se não a tornarem-se superficiais ou pouco relevantes. Portanto, isto é um correlograma típico de uma série não estacionária. Ora, posto isto, temos então de tentar tornar a nossa série estacionária. De qualquer forma, eu vou fazer um teste ADF à minha série, vou colocar com constante e tendência, vou colocar as auxiliares de sazonalidade, porque existe a possibilidade de termos sazonalidade e naturalmente os resultados de regressão, e vou permitir ao software decidir quantos desfazamentos vai colocar, sabendo que o máximo são 13. Vamos então fazer o teste ADF e podemos verificar o quê? Vamos verificar que, portanto, em termos de sazonalidade, não existe aqui sazonalidade. E em termos de tendência determinística, que é, ou seja, a sazonalidade vê-se aqui nas dummies, nos parâmetros S1, S2 e S3, como nenhum é inferior ao nível de significância, rejeitamos a hipótese de haver sazonalidade, portanto, não é significativo, não é significante. Em relação ao parâmetro time, o parâmetro time indica a existência ou não de tendência determinística. Neste caso, terá de ser também menor do que o nível de significância de 0,05,
neste caso é maior, portanto não verificamos tendência determinística, logo temos de ir remover estes parâmetros, vou realizar novamente o teste ADF, vou retirar a tendência e a sazonalidade para podermos averiguar sobre a tendência estocástica, porque é lixo e, portanto, o que é lixo temos de retirar do teste. Em relação agora à tendência estocástica, podemos verificar que é neste parâmetro, milhares empregados 1, realmente o p-value é superior a 0,05. O que é que isto significa? Na tendência estocástica, o p-value tem mesmo de ser superior a 0,05 para efetivamente verificarmos tendência estocástica. Portanto, neste caso temos aqui tendência estocástica, ou seja, a série ainda não é estacionária. Posto isto, o que é que nós vamos fazer? Vamos então, considerando que já não existe sazonalidade, não é aqui vantajoso fazermos diferença de sazonalidade, eu optei por fazer a primeira diferença, portanto, subtrair cada valor pelo valor anterior. Portanto, foi o holograma que já concluímos, que já verificámos, analisámos, é tipo de uma série não estacionária, exatamente. Portanto, vou então fazer a primeira diferença, vamos aqui acrescentar a primeira diferença das variáveis selecionadas e vamos aqui primeiro avaliar o gráfico e verificamos que foi, em princípio, eliminamos a tendência, o valor médio esperado é 0, e a variância também me parece constante, mas vamos verificar. De qualquer forma, vamos verificar. Em relação ao correlograma, podemos também ver o correlograma. O correlograma, vamos por 50. O correlograma já é mais atrativo em relação à estacionariedade. Já é mais atrativo. De qualquer forma, vamos fazer o teste ADF para tirar quaisquer dúvidas para averiguarmos. Portanto, em relação à tendência determinística, não tínhamos, e em relação à sazonalidade também não tínhamos, portanto, eu vou só colocar com constante para verificarmos em relação à estocasticidade, assim, da série. Portanto, verificamos que o p-value tornou-se muito pouco relativo, ou seja, 7,36 vezes 10 elevado a menos 5, o que é muito bom, porque significa que a nossa série temos muitas evidências com muita força que a nossa série já não tem uma tendência estocástica e que, portanto é estacionária. Ou seja, isto aqui, uma grande força, é bastante significativo este p-value, sendo muito pouco substancial. De seguida, vamos então, já fizemos o teste ADF, vimos então que a série, com a primeira diferença, torna-se estacionária. Portanto, agora podemos, aqui eu vou alternando entre o Gretel e o relatório para poder explicar-vos também visualmente, para vocês conseguirem ver o que eu apontei e as conclusões que fui tirando. Portanto, a série deixa de ter tendência estocástica, como podemos ver, através da primeira diferença, logo é positivo porque a série, temos a confirmação de que a série já está estacionária, através das nossas transformações. Vamos então agora fazer a modelagem da série temporal. A modelagem da série temporal, portanto, temos a nossa série, a nossa primeira diferença da série do emprego, vamos ver o correlograma, eu vou pôr 50 lags, e vamos fazer então aqui, vamos propor alguns modelos, ok? Portanto, os modelos que eu propus aqui, vou afastar aqui, portanto, eu propus aqui dois modelos. Propus um modelo Sarima 310, portanto, o modelo Sarima 310, olhando primeiro, inicialmente, como eu tinha aqui muita intensidade, muitas correlações significativas no modelo total, ignorei e, portanto, fui ver inicialmente o modelo parcial. Ora, vendo o modelo parcial, sabendo que a minha série é trimestral, o que é que eu verifiquei? Verifiquei que nas correlações não sazonais, ou seja, antes da quarta correlação, da oitava e por aí adiante, temos aqui três correlações significativas, ou seja, coloquei aqui um 3. Em termos de diferenças que fizemos uma diferença, portanto coloquei aqui 0. Diferença sazonal não fizemos, portanto coloquei aqui 0. E portanto, MA coloquei 0 inicialmente porque não estou a olhar para ali. E portanto, a sazonalidade não há. A sazonalidade no parcial em AR também não é visível. Portanto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Portanto, não é visível. E quanto mais longe está a correlação, menos significativa ela é e menos precisão temos na sua análise. Portanto, vamos olhar aqui para as iniciais, para as primeiras 10, 12, e não verificamos aqui
efetivamente nada de relativo, muito, relativamente importante na sazonalidade. Portanto, coloquei zero. O segundo modelo que eu sugiro, que eu proponho para a minha série é então, olhando para o cronograma total, um, podemos verificar ali, e não olhando agora para o parcial, podemos verificar ali três, não, sim, três correlações muito significativas, as primeiras três. Eu, assim, eu podia até colocar cinco, mas a quarta e a quinta estão na zona de sazonalidade, ou seja, estão na quarta correlação que é sazonalidade, portanto eu ignorei. Coloquei as primeiras três, estas três barrinhas, hum, depois coloquei a primeira diferença que fizemos, naturalmente, coloquei zero diferenças de sazonalidade, AR sazonais não há. E depois, o que é que o que é que eu sugeri mais? Em termos sazonais, no correlama total, na média móvel, verifico aqui uma, que é esta aqui. Portanto, 1, 2, 3, 4 e a 5. Portanto, esta zona aqui está muito forte em termos de sazonalidade. Depois não verifiquei mais nenhuma. Por acaso, eu agora estou aqui a pensar, e aqui no Sarima, na segunda opção, na sazonalidade do parâmetro AR, não vou colocar. Ok, exatamente. Portanto, são estes os parâmetros que eu propus e agora vou validar estes parâmetros. Como é que eu vou validar estes parâmetros? Vamos fechar o programa. Para validar estes parâmetros, eu vou a modelo, vou a série temporal univariada e agora aqui vou então optar, vou escolher a minha variável dependente, que é a primeira diferença, não se engane, não nos podemos enganar, porque esta série não é estacionária, esta sim é estacionária, a primeira diferença. Hum, agora, eh, portanto, a variável dependente, vamos colocar aqui a primeira diferença dos milhares de empregados e vamos então colocar aqui o primeiro, a nossa primeira proposta, que era, portanto, eu vou até retirar aqui. A nossa primeira proposta era então, no parâmetro AR3, uma diferenciação simples, 0 MA, e depois aqui era 000. Ou seja, vamos então verificar. Temos três FIIs, e o importante aqui será vermos o correlograma dos resíduos. Eu vou pôr para 50. E aqui o importante. Não dá para puxar isto para baixo. Então. Bem, não interessa. O importante aqui. Já está. O importante aqui será. Eu até vou mudar aqui. Peço desculpa, vou pôr menos legs, vou pôr 22 para podermos ver apenas os que aqui estão e não ter de andar para baixo. Portanto, aqui o correlograma em si, eu não consigo tirar muitas conclusões sobre ele, do correlograma dos resíduos. Eu consigo é tirar conclusões dos p-values que eu observo nos lagos, aqui à direita. Ou seja, nós pretendemos ter todos os lagos com p-values não significativos, ou seja, p-values que sejam maiores do que o nível de significância, para não rejeitarmos a hipótese de haver ruído branco, do nosso erro ser um ruído branco. Ou seja, como eu refiro aqui, a hipótese nula do nosso teste, Lungbox, se não me engano, este é o teste Lungbox, é o erro ser um ruído branco e a hipótese alternativa é o erro não ser um ruído branco. Portanto, nós queremos concluir que o erro é um ruído branco, ou seja, não rejeitando a hipótese nula. Para não rejeitarmos a hipótese nula, o p-value tem de ser superior ao nível de significância. Voltando ao Gretel, voltando aqui, o correlograma em si não é muito importante. Podemos verificar que já temos aqui um lag com o p-value menor que o nível de significância, depois temos aqui outro, o lag 6, 7, portanto, portanto podemos rejeitar a hipótese nula de o nosso erro ser um ruído branco. Ou seja, esta proposta pode não ser a melhor. O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Vamos então voltar atrás e vamos agora testar, não é aqui, podemos fechar isto, podemos fechar isto e podemos fechar isto e vamos agora testar o nosso outro modelo que tínhamos proposto. Portanto,
vamos pôr a variável dependente da primeira diferença e agora vamos pôr 0, como é que era? 013, ou seja, tenho aqui para vocês também conseguirem ir vendo, era a 0, era esta aqui, 013 001. 013001. Eu não referi, ou seja, tenho ali o 4 em pequenino, porque na minha série é trimestral, ou seja, por cada ano há 4 trimestres, naturalmente. Portanto, 013001. Vamos então carregar aqui OK. Ok, vamos aqui. Portanto, aqui temos três tetas e um teta coisa. Eu esta parte aqui não consigo analisar muito bem. Vamos então ao programa dos resíduos. Vamos colocar 22 lags. Aqui, fechando ali o cronograma que não é muito importante agora, podemos verificar o quê? Que já não há nenhum p-value inferior ao nível de significância de 0,05, que é positivo para nós porque efetivamente indica-nos que neste modelo o erro é eventualmente um ruído branco. E digo eventualmente porque não há propriamente certezas absolutas nesta disciplina, nesta matéria. Portanto, efetivamente, podemos considerar que o nosso erro é um ruído branco porque não podemos rejeitar a hipótese nula, não temos evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula, portanto, o nosso erro é um ruído branco. Ou seja, vamos então tentar avançar com este modelo para fazermos as nossas previsões. Portanto, aqui no relatório, basicamente, eu concluí exatamente isso. Alguns legs apresentam um p-value menor que o nível de significância, na primeira proposta que tinha feito. Logo, logo rejeitamos a hipótese nula. Passando à segunda, logo o erro não é um ruído branco, passando à segunda proposta, é efetivamente o que eu estive a dizer, ou seja, nenhum dos legs apresenta um p-value menor que o nível de significância, logo não rejeitamos a hipótese nula e o nosso erro é um ruído branco. Passando às previsões, o que é que eu fui fazer? Nas previsões, portanto, vamos fechar isto. As previsões eu fui fazer, portanto, com este modelo, este último que analisámos, que concluímos que é o mais, talvez o mais acertado a utilizar, vamos fazer predições. Eu aqui já coloquei 4 trimestres, que é um ano, anteriormente estive a testar, portanto não aparece, mas antes de chegarem a este passo vai aparecer um que diz quantas observações vocês querem, e eu sugiro colocarem no máximo para um ano, ou seja, se for mensal 12, se for semestral 2, se for trimestral 4, porque, ou seja, as previsões quanto mais longínquas são e mais afastadas são do presente, menos precisas são, portanto seria quase como especular, apenas uma mera especulação e portanto nós queremos aqui uma previsão relativamente dentro dos possíveis, exata e precisa e credível, por isso eu apenas pus 4 trimestres para termos uma previsão de um ano. E os valores são exatamente estes. Eu depois de estar a analisar este gráfico, estas previsões, eu tive algumas conclusões, ou seja, portanto, aqui a verde está a série em si, a série original, os valores reais que foram observados. Relembrando que esta série é a primeira diferença, ou seja, a série que estamos aqui a ver não é a série do emprego em si, do número de empregados, é a série que demonstra a variação de empregados trimestre para trimestre, ou seja, é a primeira diferença, é o valor atual menos o anterior. Portanto, isto aqui é a variação por trimestre de milhares de empregados. A laranja temos a nossa previsão e depois a azul temos então as previsões para a frente com um intervalo de confiança de 95%. O que é que nós podemos retirar daqui? Vou apagar aqui os valores, não são importantes agora. O que é que nós podemos retirar daqui? Que a nossa previsão a laranja, embora não tenha sido constantemente, não tenha sido sempre em todos os momentos temporais exatamente igual aos valores reais, as tendências são, eu diria, são parecidas, ou seja, são semelhantes, estão muito alinhadas, ou seja, aqui a linha laranja vai descendo enquanto os valores reais descem, mas embora mais significativamente, mas no geral temos aqui muitas semelhanças, ou seja, a nossa previsão vai seguindo e está mais ou menos alinhada com a realidade. E, e depois, chegando aqui ao fim, eu tenho aqui tinha algumas dúvidas, depois, quando fui interpretar, consegui esclarecer mais ou menos, e já vos vou mostrar. Que é, ou seja, estes intervalos de confiança aqui, tendo em conta que falamos de emprego, e o emprego
falando em Portugal, mas no mundo inteiro, mas especialmente em Portugal, o emprego está naturalmente muito influenciado e é afetado por vários fatores macroeconómicos, entre eles económicos, políticos, geopolíticos. Um, Nós estamos inseridos na União Europeia, portanto, vamos nos movendo um pouco em grupo com os outros países da União Europeia e muito influenciado pelas decisões da maior potência mundial, que é a americana. Portanto, o emprego em si está muito, é muito influenciado por fatores macroeconómicos e, portanto, esta incerteza que existe ali no facto este intervalo de confiança de 95% ser bastante grande, ou seja, tem aqui uma range, ou seja, é um intervalo grande, indica alguma incerteza. Embora verifiquemos nos últimos anos, em relação ao gráfico inicial que observamos, que existia uma tendência crescente e era mais ou menos estável crescentemente, que é aqui uma anáfora, uma antítese, mas tem lógica neste caso, é mais ou menos estável de forma crescente. Eu não estava à espera de ter aqui um intervalo tão grande, no entanto, tentei aqui explicar e disse então. Ou seja, isto aqui foi o que eu já estive a indicar-vos, a explicação do gráfico. Portanto, os intervalos de confiança são calculados com base no erro padrão e fornecem, neste caso, uma faixa dentro da qual esperamos que os valores reais se situem com 95% de confiança, que são estes. E aqui os 4 trimestres. As tendências observadas. Observa-se que as previsões seguem de perto, tal como disse, a tendência dos valores reais, embora com algumas discrepâncias, como eu referi. Há momentos em que as previsões subestimam ou superestimam ligeiramente os valores reais, mas no geral a previsão está bem alinhada. Agora, e depois aqui em 2020, aqui, ou seja, a nossa previsão era esta, uma queda, alguma queda, mas ou seja, não havia efetivamente dados que nos fizessem que nos fizessem prever esta queda. O que é que acontece? Eventos extraordinários, como foi o caso da pandemia Covid-19, fazem as previsões divergir significativamente dos valores reais. Foi o caso em 2020, pela Covid-19, pela pandemia Covid-19. Agora, a interpretação prática das previsões, que foi o que eu tentei fazer aqui, ou seja, sair do gráfico e tentar colocar essas previsões na prática, na atualidade, na vida das pessoas. As previsões indicam uma relativa estabilidade no número de empregados, com variações pequenas em torno da média. Não esquecendo que esta série já não é só do número de milhares de empregados, o número de empregados em milhares é a variação desse número cada trimestre, porque é a primeira diferença. A variação prevista para os próximos trimestres de 2023, tendo em conta que esta série acabava no primeiro de 2023, se não sou em erro, que eram os dados que nós tínhamos, é bastante pequena. Sugerindo que não se espera, ou seja, a variância entre a possível dos dados, ou seja, onde podem oscilar, não é assim tão grande quanto a variância observada anteriormente. Portanto, embora eu estivesse à espera de ainda menor incerteza, a incerteza já existe, mas não é muito, não é muito grande. Portanto, os intervalos de confiança são amplos, refletindo a incerteza, tal como eu estou a afirmar. O que sugere que, embora as previsões centrais indiquem estabilidade, existe uma grande incerteza, ou alguma, eu aqui até posso mudar, existe alguma incerteza, ou seja, há alguma incerteza, não é grande, e os valores reais podem variar. Sim, significativamente. Significativamente dentro dos observados agora. As previsões indicam uma relativa estabilidade no número de empregados em Portugal, mas com uma ampla incerteza. É essencial continuar a monitorizar o mercado de trabalho e ajustar o modelo de previsão conforme novas informações estejam disponíveis, ou seja, conforme novos dados da economia sejam tornados públicos, sejam eles. Ou seja, o emprego é muito relacionado com outros fatores macroeconómicos. Portanto, com a criação de valor, a criação de emprego em si, o PIB, quanto maior o PIB, naturalmente espera-se que o emprego, ou seja, a taxa de desemprego seja menor e, portanto, mais empregados haja. Porquê? Porque há mais postos de trabalho, há maior promoção da criação de valor e, portanto, existe maiores lugares, mais vagas de emprego, digamos assim.
Portanto, as empresas e formuladores de políticas, os Estados neste caso, devem estar preparados para uma gama de cenários possíveis e adotar medidas proativas para estabilizar o emprego. Portanto, hum, é esta a minha previsão, é esta a minha análise, fazendo agora uma análise mais crua. Não prevejo que o emprego vá, claro que isto é um pouco relativo, mas e não prevejo que o emprego vá alterar muito ou variar muito do que tem sido recentemente, até porque saímos de uma pandemia relativamente há pouco tempo, e estávamos a observar uma tendência crescente, ou seja, um aumento gradual desde a crise financeira de 2008, em que vínhamos a reduzir a nossa taxa de desemprego, portanto aumentando os nossos empregados, a empregabilidade. E portanto eu acho que não, acho que estamos num caminho positivo e que não vai haver nada, se não houver naturalmente nada extraordinário, nenhum acontecimento extraordinário que fuja ao nosso controle, dentro da nossa área, da nossa range of action, da nossa área de ação, do nosso raio de ação, acho que temos as coisas mais ou menos estáveis. Muito obrigado por terem ouvido. Uma boa tarde a todos.